eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui mais uma vez para apresentar a programação da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. A programação que envolve a primeira parte da Escola Bíblica, quando nós apresentamos algumas respostas que nos são enviadas através de vídeos para a nossa redação, a fim de que isso facilite para os irmãos uma boa compreensão do assunto da Escola Bíblica e o conteúdo doutrinário dela, que será passado, será transmitido daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Mas nós vamos então ao nosso assunto, que estamos agora iniciando, e aliás iniciamos muito bem, o assunto relacionado ao livro de Apocalipse, mas dentro do tema do preparo da igreja para o arrebatamento. E nós estamos estudando isso agora no livro de Apocalipse, onde ali encontramos a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel, em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, isso no preparo da igreja para o arrebatamento. E hoje vamos estar baseados, nosso texto base, né? Estará no livro de Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 2 e 3. Vamos então agora à nossa primeira pergunta. A primeira pergunta diz assim: lendo o livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, qual a relação profética que você identifica entre cada uma das cartas escritas às igrejas da Ásia com cada parábola proferida pelo Senhor Jesus, que está em Mateus capítulo 13. Quem vai nos dar essa resposta é o nosso irmão Patrick Teixeira. Ele é um obreiro, pertence à nossa igreja lá em Caetité, no estado da Bahia. E nós vamos ouvir então o Patrick. Patrick, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Fazendo aqui a relação profética entre as cartas de Apocalipse com as 7 parábolas descritas no Evangelho, segundo Mateus capítulo 13, a carta de Éfeso está relacionada com a parábola do semeador, o momento profético da igreja apostólica, a igreja que semeou a palavra, onde a doutrina foi estabelecida. A carta de Esmirna está relacionada com a parábola do trigo e do joio, momento da igreja, da perseguição da igreja, com sofrimentos e mortes, foi o tempo ali da igreja dos mártires. A carta de Pérgamo está relacionada à parábola do grão de mostarda, foi um momento profético da igreja imperial, marcada pelo casamento pervertido. A carta de Tiatira relacionamos com a parábola do fermento, o momento ali do período medieval, o tempo onde a palavra ficou escondida. A carta de Sardes relacionamos com a parábola do tesouro escondido, o momento profético da igreja do período da reforma religiosa do século XVI, onde Lutero encontra o tesouro. A carta de Filadélfia relacionada com a parábola da pérola de grande valor, o tempo da igreja dos grandes avivamentos do século XVIII. E a carta de Laodiceia relacionamos com a parábola da rede lançada ao mar, que é profeticamente o momento da igreja do tempo do fim. A última igreja que tem a missão de proclamar o evangelho a todo mundo, anunciando que Jesus breve vem. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Patrick. Longa resposta, mas uma resposta muito plena, muito correta, onde você colocou muito bem a relação existente entre cada uma das cartas do Apocalipse com cada uma das parábolas e também levando em conta o aspecto profético, ou seja, a que profeticamente aquelas cartas e aquela parábola estava se referindo. Então, a primeira parábola, falando a respeito da igreja, dos dias dos apóstolos, a segunda da igreja dos mártires, depois da igreja imperial, depois da igreja medieval, e foi falando a respeito de momentos proféticos que a igreja viveu nessas fases da história. Muito bem colocado pela sua resposta. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Aliás, o Patrick faz parte do grupo de oração Sementes Preciosa. Então ele tem sempre uma resposta muito bem colocada. Obrigado pela sua participação, Patrick. Muito bem, irmãos, vamos agora à nossa segunda pergunta, que ela diz assim: lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, o Senhor Jesus pode se revelar sem o espírito de profecia? Essa é a pergunta. O Senhor Jesus pode se revelar sem o espírito de profecia? Bom, quem vai nos dar então essa resposta agora vai ser de lá da Itália, e quem vai falar é um pastor, o nosso companheiro, o pastor Fernando Catani, pastor da nossa igreja lá em Torino, na Itália. Pastor Fernando, seja muito bem-vindo à sua participação, viu? Irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Respondendo à segunda pergunta da EBD, dizemos: não, pois sem o Espírito Santo, o homem permanece na letra, na filosofia. A própria palavra nos ensina que, sem fé, é impossível agradarmos a Deus. A fé é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode transformar a letra, isto é, a palavra da vida, em palavra viva. Por isso, amamos ler a palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, descobrirmos os seus mistérios. Ouvirmos a palavra do Senhor no corpo da igreja, pois a fé vem pelo ouvir a palavra revelada, mantendo a comunhão. E praticar a palavra, como sábios edificadores, exercitando a nossa fé nas provas, nos aprofundando em amor pelo Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Fernando. Realmente, nós observamos perfeitamente isso, né? O Senhor Jesus, o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, Jesus não se manifesta, ou seja, o homem permanece na letra, na filosofia, na teologia, porque está sem o Espírito Santo, né? E aí o que acontece? O Espírito Santo é aquele que, quando revela Jesus, ele transforma exatamente a palavra da vida em palavra viva. O que é palavra da vida? É um projeto de vida dentro da Bíblia. O que é palavra viva? É quando você pega esse projeto de vida e você pratica isso, põe isso em prática, né? Este é o caminho, palavra da vida. Andai nele, palavra viva. Muito bem colocado aqui na sua comparação, relacionado ao fato de que o Senhor Jesus não se revela, ele não pode se revelar sem a revelação do Espírito Santo. Aliás, a própria palavra nos fala isso várias vezes. Obrigado, então, pastor Fernando Catani, pela sua participação, que, aliás, tem sido muito boa a participação dos intermediários e jovens da Igreja de Torino. Agora foi a vez do pastor. Muito bem-vindo, muito obrigado e que Deus abençoe. Muito bem, irmãos, a terceira pergunta agora, ela diz assim, vamos ler. Lendo o livro de Apocalipse, estamos ainda em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, comente o sentido profético das seguintes bem-aventuranças. Então vamos lá. A letra A, aquele que lê. Ou qual é a bem-aventurança para aquele que lê? Letra B, os que ouvem as palavras desta profecia. E letra C, os que guardam as coisas que nela estão escritas. Essa agora, a terceira pergunta, a resposta virá lá de Alagoas. E quem vai nos dar a resposta é o nosso irmão José Ronald. Ele é diácono da nossa igreja em Maceió. José Ronald, a paz do Senhor, companheiro. Agora é a sua vez. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Respondendo à pergunta número 3 da Escola Bíblica Dominical, onde será feito um breve comentário sobre o sentido profético. A letra A pergunta é aquele que lê. O sentido profético é aquele que lê, né, a palavra não na letra, mas que lê a palavra na revelação, na direção do Espírito Santo. A letra B fala dos que ouvem as palavras desta profecia. É os que ouvem as revelações, aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. E a letra C fala os que guardam as coisas que nelas estão escritas. São os que perseveram na doutrina, na revelação do Espírito Santo. Esses serão bem-aventurados, porque lê, ouve e coloca em prática toda a palavra de Deus, conforme a direção do Espírito Santo de Deus. A todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, José Ronald. São 3 maravilhosas bem-aventuranças, né? Aquele que lê, mas lê além da letra, lê aquilo que é revelado pelo Espírito Santo. E também aqueles que ouvem, agora já no plural, né? Os que ouvem e ouvem aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, né? Então isso é muito importante, né? Aí é bem-aventurança. E aqueles que perseveram na doutrina, ou seja, aqueles que guardam as coisas que estão escritas na palavra revelada, ou seja, na doutrina revelada pelo Espírito Santo. Muito boa a sua resposta, José Ronald. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Agora a nossa pergunta é a número 4. Vamos ao número 4, que diz assim. Ainda no mesmo versículo, Apocalipse capítulo 1, verso 3, né? O texto diz assim, comente o sentido profético da expressão porque o tempo está próximo. É o finalzinho da expressão do verso
3 do capítulo 1, identificando o tempo profético da igreja em nossos dias. A nossa pergunta 4, ela vai ser respondida aqui no estado do Espírito Santo. E quem vai responder é um pastor muito especial, um pastor muito amado, pastor Augusto Cols. Pastor Augusto Cols é um pastor da obra, jubilado, um dos primeiros pastores da obra, jubilado agora, mora aqui em Vila Velha, onde nós estamos aqui, e eu quero então cumprimentá-lo, porque vai dar uma resposta maravilhosa aqui ao lado da sua esposa, irmã Nilza, né? Pastor Augusto Cols, muito bem-vindo, companheiro, e que maravilha ter a sua presença aqui. Dá-nos então esta resposta, viu? A paz do Senhor, companheiro. O tempo está próximo. Responde. Os sinais bíblicos todos estão aí notórios da vista. Não há muito mais que esperar. Glória a Deus. Jesus está às portas. Amém, pastor Augusto. Muito bem respondido. A pergunta feita pela irmã Nilza, né, a esposa do pastor Augusto, é por que o tempo está próximo? E o pastor Augusto respondeu, os sinais bíblicos estão aí notórios, à vista. Não há muito mais que esperar, porque Jesus está às portas. Obrigado, pastor Augusto. Eu me fico muito feliz em anunciar aqui a resposta do pastor Augusto, porque eu tive o privilégio de, quando eu entrei nesta obra, cheguei a esta obra, foi o pastor que me recebeu, foi o pastor que me deu as primeiras ajudas de caminhada. Eu posso dizer assim, foi meu primeiro pastor na obra. Muito obrigado, pastor Augusto. Me sinto feliz, alegre, honrado com a sua participação aqui conosco na nossa escola bíblica. Deus abençoe, pastor Augusto. Amém, irmãos? Agora a nossa quinta pergunta, ela diz assim, lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 3, é o mesmo capítulo 1, verso 3. Faça a correlação da expressão porque o tempo está próximo com outros textos do livro de Apocalipse que se referem ao tempo do breve. Agora sim, essa resposta vai exigir um pouco mais, mas quem vai dar essa resposta é a Gabriela Barbosa. Ela é uma jovem do grupo de jovens da nossa igreja em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Gabriela, dê agora a sua resposta, que foi muito boa, viu? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Respondendo à pergunta de número 5, na expressão de Apocalipse 1:3, porque o tempo está próximo, nós podemos fazer uma correlação profética com outras expressões do livro de Apocalipse. Eu vou citar aqui algumas expressões. Capítulo 1, verso 1, as coisas que brevemente devem acontecer. Capítulo 1, verso 3, porque o tempo está próximo. Capítulo 1, verso 8, e que há de vir. Capítulo 1, verso 19, e as que depois destas hão de acontecer. Capítulo 3, verso 11, eis que venho sem demora. Capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Capítulo 22, verso 6, as coisas que em breve hão de acontecer. Capítulo 22, verso 7, eis que presto venho. Capítulo 22, verso 10, porque está próximo o tempo. Capítulo 22, verso 12, e eis que cedo venho. E por fim, capítulo 22, verso 20, certamente cedo venho. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Gabriela. Você fez uma correlação muito bem feita, né? Do versículo 3, a expressão o tempo está próximo, com as várias citações existentes no livro de Apocalipse relacionadas ao tempo do breve, né? Cada expressão ali, o capítulo 1, o capítulo 3, o capítulo 22 e vários versículos que a irmã citou muito bem, não precisa repetir aqui, porque a irmã citou muito bem, né? A jovem, né? Citou muito bem na resposta essa correlação existente, né? Da expressão o tempo está próximo, com tantas expressões, eis que cedo venho, eis que presto venho, a expressão que diz assim, o tempo está próximo, né? Próximo está o tempo, coisas que depois destas hão de acontecer. Realmente são muitas expressões no livro de Apocalipse relacionadas a esse tempo chamado tempo do breve, a respeito do qual o Senhor Jesus falou em Mateus 24, verso 8, quando ele disse, é o princípio das dores, né? Nós estamos vivendo esse tempo agora, né? Amém? Obrigado, então, pela sua participação, que foi muito boa, Gabriela. Muito bem, irmãos. Agora a pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes é a pergunta número 6. Vamos ler, então. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 4, faça uma comparação da condição do Senhor Jesus como aquele que há de vir, né? A expressão ali está copiada do texto, né? Daquele que há de vir, com o que está escrito em João 14,
verso 2 e verso 3. Então vamos lá, quem vai nos dar a primeira resposta das crianças intermediárias e adolescentes vai ser a Ana, o Arthur e a Eloá, que são do grupo de crianças, da classe de crianças, né? Da nossa igreja lá no estado de Pernambuco, na cidade de Panelas, lá em Pernambuco. Logo em seguida vamos para o estado de São Paulo e de lá então na igreja de São José dos Campos, o grupo de crianças intermediárias e adolescentes vão também dar uma resposta. Vamos às duas respostas em sequência. A paz do Senhor, a gente vamos ler a pergunta para a criança. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 4, faça uma comparação da condição do Senhor Jesus como daquele que há de vir. O Senhor voltará. Como que está escrito em João 14, verso 2 e 3. Jesus foi para o céu e para morar. E ele há de vir para arrebatar a igreja fiel que está preparada. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, vou fazer a pergunta das crianças intermediárias e adolescentes. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 4, faça uma comparação da condição do Senhor Jesus como daquele que há de vir com o que está escrito em João 14, verso 2 até o 3. O Senhor Jesus ama sua igreja fiel e a condição de que virá arrebatar os fiéis para que nós servos possamos morar eternamente com Jesus na Nova Jerusalém. A paz do Senhor Jesus! Amém, crianças? O Senhor Jesus veio mesmo, né? O Senhor ele virá mesmo para buscar a sua igreja, para sermos arrebatados e assim morar com Jesus eternamente na Jerusalém celestial, na Nova Jerusalém. Muito boa a resposta do irmão adolescente, né? Depois da colocação da pergunta feita pela irmã, e o que nos parece da classe de intermediários, ou talvez até de adolescentes, né? Estava ali no cantinho, né? Mas não deu para nós percebermos bem que estava todo mundo sentado. E a gente sabe que as crianças intermediárias e adolescentes, eles se confundem muito porque eles crescem muito rápido, né? Foi uma grande bênção. Também a Ana, Ana, que maravilha, né? A Ana, o Arthur e a Eloá, ali dando essa resposta muito boa, né? Jesus foi para o céu preparar morada, Arthur. Exatamente isso, né? E ali a irmã que respondeu, não posso dizer se é a Ana ou se é a Eloá, que ele há de vir para buscar a igreja fiel, porque a igreja fiel, irmã, ela já está preparada. A sua resposta foi muito boa nesse sentido. Deus abençoe, então, com a paz do Senhor. Vamos, então, agora para a nossa pergunta número 7, que é dirigida ao nosso grupo, né? Aquele grupo maravilhoso da igreja, que é o grupo de acessibilidade. A nossa pergunta número 7, dirigida ao grupo de acessibilidade, e ela diz assim: lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 4, quem é aquele que é, que era e que há de vir? Vamos ter respostas maravilhosas. A primeira vem do estado da Bahia. Bahia, a Luna Menu é criança, do grupo de crianças, da classe de crianças, da nossa igreja em Itabuna, lá na Bahia. Depois vamos ao Piauí. E lá no Piauí, o Isaac Micael, que é da classe de crianças também, na nossa igreja na capital, em Teresina. Vamos ver então essas duas participações em sequência. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 4, quem é aquele que é, que era e que há de vir? Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Amém. Isaac, respondendo a pergunta número 7 para acessibilidade, lendo Apocalipse, capítulo 1, versos 4, quem é daquele que é, que era e que há de vir? Jesus. Fala, a paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Isaac. A resposta é essa mesma. Aquele que era, que é e que há de vir é o Senhor Jesus, né? É o próprio Senhor Jesus. E eu quero devolver para você a sua saudação quando você disse a paz do Senhor, irmãos. Eu gostei muito dessa saudação porque você se dirigiu à igreja, né? A paz do Senhor, irmãos, e glória a Deus por isso, né? Também a Luna, que resposta maravilhosa da Luna, né? Que o Senhor Jesus Cristo é a resposta. E eu quero desejar a você também, Luna, a paz do Senhor Jesus,
porque você saudou com uma forma maravilhosa, terminou de forma maravilhosa, enviando uma saudação, e o seu sorriso também durante a resposta. É coisa maravilhosa ver que você está participando, né, tão ativamente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a aluna e também abençoe também o Isaac, que deram essas duas respostas, né? Vamos então agora para a nossa última parte. Eu quero convidar você agora para observar agora as manifestações dos nossos bebês da igreja. E os nossos bebês da igreja, é interessante que eles trazem para nós um ensino extraordinário. Nós temos o caso aqui lá de Portugal, né? A Jade Santos, ela é da nossa igreja em Leiria, lá em Portugal, e ela vai nos dar uma resposta interessante da pergunta número 4, que era destinada, dirigida a adultos, né? A todos. Quando diz a todos, envolve também os bebês, né? E também de Alagoas, o Enzo Araújo, lá da igreja de Atalaia, em Alagoas. Ele também vai nos dar uma resposta e vocês vão ver como que os nossos bebês se comportam com relação ao estudo da palavra do Senhor na escola bíblica. Alguns deles que ainda não sabem falar, mas eles ouvem, ficam atentos e ficam maravilhados com aquilo que eles ouvem a respeito desse assunto. Vamos ouvir então as duas respostas e nós voltaremos em seguida para encerrarmos. Ainda no mesmo versículo, comente o sentido profético da expressão, porque o tempo está próximo, identificando o tempo profético da igreja em nossos dias. Porque Jesus está voltando. Senhor. Respondendo à pergunta de número 7, quem é aquele que era, que é e que há de vir, Enzo? Isso, Senhor Jesus Cristo. Amém, Enzo, que maravilha, não é? Poder responder a pergunta da mamãe, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é aquele que está escrito na palavra do Senhor, que Ele é o mesmo ontem, né? O mesmo hoje e eternamente. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor Jesus Cristo. Também, a Jade também nos deu uma resposta muito boa, porque a colocação foi muito bem feita aqui, né? Porque o Senhor Jesus está voltando, é isso mesmo, viu, Jade? O Senhor Jesus está voltando, muito bem colocado na sua resposta. Como é que os nossos bebês da classe de 0 a 3 anos conseguem assimilar as coisas do ensino da palavra do Senhor? Que maravilha! Irmãos, assim encerramos a nossa parte hoje da Escola Bíblica Dominical, a nossa primeira parte, e convidamos você a permanecer no nosso canal do YouTube até às 10 horas da manhã, porque vai iniciar às 10 horas agora a Escola Bíblica Dominical com o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica e você não pode perder. Até lá, então, a paz do Senhor Jesus.